Buenos dias a todo mundo. 22 de julho de 2024. Uma minha cadeira aqui. Deu. Pronto. Mais uma semana, falar um pouquinho sobre como é que foi a semana passada, tá? Semana passada o índice Bovespa caiu 1% depois de 4 semanas de alta. Ele vinha aí com altas expressivas, né, no último mês, tá? Nas últimas 4 semanas, depois de cair bastante. Ele chegou a ir abaixo daquele suporte de 120 mil pontos, chegou a 119 mil pontos, tá? E posteriormente chegou agora nessas 4 semanas de alta a 129. Então subiu aí 8% em linha reta, tá? A gente falou aqui, acho que faz umas 3, 4 semanas atrás, sobre isso, sobre oportunidades em algumas ações também, algumas ações bancárias, né? Trabalho com opções também interessante para se fazer, né? Venda de puts e tal, bem interessante nesse momento, quando o mercado cai bastante, né? Tu vender put mais para baixo ainda, tá? Acaba sendo bem interessante. Hoje o mercado, depois dessa semana aí de queda de 1%, está em 127.600 pontos, tá? 127.600. Cenário no Brasil, mais, abre aspas, estável, né? Normalmente aqui no Brasil, quando os presidentes falam menos, a situação fica mais calma. Isso aconteceu na época da pandemia com o presidente anterior e acontece atualmente com o nosso atual presidente também. Sempre lembrando que qualquer comentário aqui, ele é totalmente isento de viés político, tá? Até porque se eu pudesse escolher, não escolheria nem o Bolsonaro, nem o Lula para ser presidente do Brasil. Acho que a gente poderia ter melhores opções para isso, independente da ideologia, certo? Então, o mercado estável, digamos assim, pois as coisas não vêm se movimentando tanto, até porque a tendência aí do noticiário nos próximos meses é falar um pouco mais sobre a eleição americana, tá? Nos próximos meses. A gente tem aí o Boletim Focus, que foi divulgado recentemente, tendência de elevação de PIB, de inflação e de câmbio, tá? Lembrando que quando a gente tem aumento de inflação, um passo para trás, quando a gente tem aumento do câmbio, a gente tem mais inflação. E se a gente tem mais inflação, a gente tem também mais PIB. Tá? Então uma coisa acaba levando a outra também, tá? Obviamente que não é só inflação que gera aumento de PIB, mas a inflação colabora com isso, tá? Cenário internacional, aí a gente pode falar um pouco mais, né? A eleição americana, o Trump, o Biden, né? Teve aquela situação do atentado do Trump, no qual centímetros não fizeram o mercado desabar, né? E realmente esse é algo bem complicado, além propriamente da vida dele, claro. Então teve o atentado com o Trump, teve nesse final de semana o anúncio da desistência do Biden também. Isso acaba tornando o caminho para a eleição do Trump cada vez mais factível, né? Cada vez mais possível a eleição do Donald Trump, que tem um viés assim um pouco mais protecionista, né, para os Estados Unidos, aquela coisa de Make America Great Again, né, para transformar realmente os Estados Unidos cada vez mais naquela grande nação, né, pró-americanos, enfim, né. Então, com essa tendência, eu até separei aqui alguns pontos que são as bandeiras do Trump, né. O primeiro deles, e o mais óbvio até, é proteger as fronteiras, né, contra imigrantes e deportar os imigrantes ilegais que hoje estão lá nos Estados Unidos, tá? Que, segundo ele, acabam gerando desemprego e até um pouco de violência. Controlar a inflação, porque nos Estados Unidos realmente a inflação está bem alta, né, para a base deles, para o histórico deles. Então, controlar a inflação diminuindo o preço da energia, seja energia limpa, energia suja, enfim, petróleo, eólica, elétrica, hidráulica, enfim, diminuir, pois isso afeta a cadeia de preço como um todo, né? Tu diminui energia, tu diminui o preço da cadeia inteira, né? Tu barateia o custo da cadeia inteira, tá? Outro ponto bem forte, outra bandeira bem importante da campanha é, abre aspas, se querem vender aqui, produzam aqui, fecha aspas. Então, se uma empresa automobilística quer vender nos Estados Unidos,
ele quer arrumar meios de fazer com que ela produza nos Estados Unidos e não produza na China ou no México, que é o que vem acontecendo, tá? Ou na Índia, né? Então ele quer trazer essas empresas que querem vender para os americanos para produzirem, para fabricar nos Estados Unidos também, tá? E o último ponto que eu coloquei aqui, esse vídeo está um pouquinho mais longo, mas tudo bem, é sobre renovar a isenção de impostos, tá? Lá nos Estados Unidos eles eventualmente isentam alguns setores de imposto por um período, então é 2 anos, 4 anos e tal, e ele sugere uma renovação dessa isenção para alguns períodos, tá? Porque isso iria auxiliar a economia e de fato, historicamente, redução de imposto, se bem feita da maneira correta, auxilia de fato a economia, tá? Por hoje era isso, uma boa semana a todos, qualquer dúvida estamos à disposição, grande abraço!